Olá pessoal, aqui novamente com vocês, professor Maicon Olgado, e hoje nós faremos uma revisão do conteúdo de português e falaremos um pouco das atividades que foram propostas para o mês de agosto da plataforma Aprendizagem Conectada. Bom, no material de vocês, do quinto ano, a temática abordada na língua portuguesa foi sobre o coronavírus. Então esse texto inicial traz algumas informações bem importantes e que vocês já possuem algum conhecimento, porque já havíamos estudado no início do ano, antes das escolas fecharem, não é mesmo? E está todo dia também nos noticiários. Então aqui fala um pouco sobre o que seria esse coronavírus, que ele faz parte de um grupo de vírus chamados coronavírus. E este novo vírus ele tem um nome especial, que é o SARS-CoV-2, e ele provoca essa doença aqui chamada Covid-19. Ele foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, por isso que a doença recebeu o nome Covid-19, com referência ao ano aqui. Bom, outra informação importante é que esse vírus ele pode demorar para aparecer os sintomas de 2 até 14 dias, que é chamado tempo de incubação, período de incubação. Então cada pessoa tem um organismo diferente e o vírus também se comporta de forma diferente. Há pessoas até que não apresentarão esses sintomas e outras apresentarão de forma mais grave. Aí logo em seguida traz quais os principais sintomas desse vírus, que o vírus provoca, entre eles tosse, febre e dificuldade para respirar. Temos visto também que está aparecendo com grande frequência dois sintomas não listados aqui, que são a perda do olfato e do paladar, ou seja, não sentimos os cheiros e nem o gosto. Pelo menos não da mesma forma que a gente costuma sentir quando não temos doença alguma. E as formas de contágio? Contato pessoal próximo com toque ou aperto de mão, porque o vírus pode estar na superfície da pele. Tosse, Contato com objetos, superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz e olhos. Espirros, gotículas de saliva e catarro. Por isso que é muito importante a gente, quando sai de casa, se for necessário a saída, usar sempre a máscara e estar fazendo a higienização das mãos constantemente, porque não conseguimos perceber se a nossa mão está contaminada com esse vírus, porque tocamos alguma superfície num comércio, por exemplo. As principais formas de prevenção: lavar bem as mãos, lavar bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Os dois são muito eficazes para neutralizar e eliminar o vírus da superfície da nossa mão. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações, se possível, quando vocês saírem, que fiquem a uma certa distância das outras pessoas. Manter ambientes ventilados. Não compartilhar objetos pessoais. Uma dica bem interessante é adquirir o hábito de cada pessoa em casa ter o seu próprio copo para beber sua água, seu suco, e assim que beber também já lave, passe uma água com sabão no copo para evitar que outra pessoa beba no mesmo copo, porque não pode ocorrer de não sabermos que estamos contaminados e a gente acabar contaminando outra pessoa. Deixa eu apagar aqui essas marcações. Bom, aí em seguida já vinha o desafio proposto da língua portuguesa. Você já ouviu falar em fake news? Você sabe o que são? Fake news
São notícias falsas que circulam nas mídias e plataformas digitais. É preciso muito cuidado com as informações veiculadas na internet, pois algumas pessoas mal intencionadas repassam informações sem comprovar sua veracidade, ou seja, se são verdadeiras ou não. Ou criam notícias sem fundamentos e depois publicam no Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e demais mídias sociais. Agora que você aprendeu muitas coisas sobre o novo coronavírus e sabe o que são fake news, vamos ao jogo de perguntas e respostas. O jogo se chama Fato ou Fake? Convide sua família e vamos lá. Então aqui tinha algumas perguntas ou algumas afirmações e nós temos que julgar se essas perguntas são verdadeiras, e aí a gente marca como sendo fato, ou se são fakes, e aí a gente marca como sendo fake. Só que esse material, mesmo com essa proposta de exercício, ele já veio com a resposta logo abaixo. Se a gente prestar bem atenção aqui, ele já traz a resposta. Nós precisávamos apenas marcar a alternativa que está sendo descrita aqui embaixo. Vamos lá. Produtos importados da China podem estar contaminados pelo coronavírus? Isso é fake. Por quê? Aqui está a informação. Esta informação não é verdadeira, não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam novo coronavírus. Os vírus geralmente não sobrevivem muito tempo fora do corpo de outros seres vivos. E o tempo de tráfico desses produtos costuma ser de muitos dias. Além disso, a Anvisa tem monitorado diariamente os portos, aeroportos, fronteiras e emitido alertas sonoros de conscientização para os passageiros. Bom, então até o presente momento não há confirmação de que isso ocorra. Ocorreu um fato recente, ao contrário de produtos que teriam sido mandados do Brasil para a China e outros países terem indícios de vírus do novo coronavírus em suas embalagens. É o caso da exportação de frango. No entanto, não foi provado também que esse vírus apareceu nessas embalagens desde o seu transporte. Ele pode ter sido contaminado no desembarque, no próprio armazenamento lá no local. Tanto é que uma amostra de grandes quantidades coletadas mostrou que apenas 10 embalagens havia esse vírus. Ou seja, provavelmente foi contaminado no próprio local. Alguma pessoa que estava com o vírus não sabia, manuseou essas embalagens e acabou contaminando. Então a primeira seria fake. Vou abrir aqui o nosso material de apoio para ficar a marcação nas respostas. Aqui. Então a primeira, fake. A segunda, os principais sintomas do novo coronavírus são febre, tosse e falta de ar. Fato. Isso é verdade. Essas três estão entre as principais. Podem haver outros, mas são as principais, né? Chá de abacate com hortelã previne a contaminação pelo coronavírus? Fake. Essa notícia é falsa. Até o momento não há nenhum medicamento, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus. No entanto, existem alimentos, alguns medicamentos, tanto naturais quanto industrializados, que podem fortalecer o nosso organismo para que estejamos mais preparados se a gente for contaminado pelo vírus. Agora, um remédio específico para esse vírus ainda não existe. Interessante falar de fake, que a gente consegue verificar aqui quando uma notícia é falsa. É só a gente procurar. Vamos dar o exemplo aqui. Chá de abacate combate coronavírus. Já tem até aqui na sugestão de pesquisa. Aqui tem um site do próprio governo com mitos e verdades sobre o coronavírus. Chá de abacate com hortelã. O Ministério da Saúde afirma que até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico para a infecção do coronavírus. Então, sempre que vocês ouvirem alguma coisa duvidosa, vocês podem fazer uma pesquisa na internet e já verificar.
Vamos para o próximo. Lavar as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos pessoais e cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir pode prevenir a contaminação? Sim, de verdade, né? Essas ações são indicadas pelo Ministério da Saúde como uma das principais formas de prevenção do vírus. Beber água de 15 em 15 minutos cura o vírus? Cura o coronavírus, né? É fake. Não compartilhe essa mensagem, ela é falsa. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para combater o vírus. Entretanto, até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção do coronavírus. O segundo exercício pede para fazer uma pesquisa com os familiares sobre as questões abaixo e depois escreva o que eles responderam. Quais as consequências das fake news, ou seja, das notícias falsas sobre o novo coronavírus na saúde das pessoas? É uma resposta pessoal, né? Porque cada um vai responder de uma forma. Porém, o que importa aqui é destacar que as fake news sobre o novo coronavírus são muito perigosas para a saúde das pessoas. Compartilhar informações falsas ou imagens, fotos e vídeos manipulados ou publicações duvidosas podem trazer riscos para a saúde pública, incentivar o preconceito e até resultar em mortes. Letra B. É importante checar as informações antes de repassá-las? Por quê? Resposta. É importante a checagem das informações antes de repassá-las para não cometer equívocos e disseminar informações falsas ou duvidosas, e assim prejudicar ou causar danos a pessoas. Aí depois vem a segunda parte, né, da apostila, já entrando no tema sobre notícias. Deixa eu achar aqui. Aqui. Terminou aqui, aí vem notícias, as características desse tipo de texto. Notícia também é um gênero textual muito trabalhado na escola, né? No início do ano mesmo, nós trabalhamos sobre notícias, vimos algumas características e as principais partes de um texto do gênero notícia. Então vamos dar uma relembrada. A notícia pode ser entendida como um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento, veiculado principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos, eletrônicos ou televisivos, os telejornais que passam nas televisões, né, nos canais. É um tipo de comunicação que consegue chegar a muitas pessoas ao mesmo tempo, atingindo a todas as camadas da população, trazendo informações e contribuindo para a formação de opinião. Esses textos são dinâmicos, atuais e frequentes. Como não é qualquer fato que vira notícia, ele deve ser uma novidade, gerar interesse e fazer com que o leitor tenha desejo de ler. A notícia é composta de 3 partes: título, tríade e o corpo. Vamos ver o que seria cada uma dessas partes. O título e subtítulo, nem todas as notícias têm o subtítulo, mas pode aparecer. Por isso que está aqui, quando houver. Deve despertar o interesse do leitor. Títulos com maior destaque em uma publicação são conhecidos também como manchetes. O lead ou lead, primeiro parágrafo do texto, o lead ou lead, primeiro parágrafo do texto, deve apresentar as informações essenciais do fato: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Tais informações serão mais detalhadas no corpo do texto. O corpo traz as informações detalhadas. Os jornalistas têm uma grande responsabilidade com o público. Eles só trabalham com a verdade. Ou pelo menos deveria só trabalhar com a verdade, né?
que ele investiga para saber se o fato aconteceu ou é mentira, ou seja, se foi inventado. Agora você já sabe a diferença entre uma notícia de uma fake news, mas é sempre bom lembrar que na notícia existe um compromisso com a verdade dos fatos. Já nas chamadas fake news, existe uma manipulação tendenciosa das informações. Agora vamos para um novo desafio. Vamos antes querer te lembrar alguns detalhes. A manchete ou o título principal costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. O título auxiliar, sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhes apenas algumas informações a mais. O lead, este termo deriva de uma palavra inglesa, lead. Nesta parte precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder às seguintes perguntas: onde aconteceu o fato, com quem, o que aconteceu, quando, como, por quê e qual foi o assunto. O corpo da notícia, nele há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Você conhece a música Atirei o Pau no Gato? Costuma cantá-la? Leia com atenção a manchete e o subtítulo da notícia abaixo. Então aqui nós temos a capa de uma notícia, publicada em um jornal eletrônico, pelo jeito aqui, a fonte da revista Globo Rural de 2015. Provavelmente uma página eletrônica do jornal. Traz o seguinte: projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei o Pau no Gato. Tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui na notícia está o título, a manchete. E logo abaixo tem um subtítulo, que é esse daqui, ó. Foi ampliado aqui para a gente conseguir ver. Proposta tramita na Câmara de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Segundo o autor da proposta, cantiga induz a maltratar os animais. Então essa notícia tem a manchete, que é o título principal, e tem um subtítulo, que dá um detalhamento um pouco maior. E aí em seguida vem o corpo da notícia. Então aqui diz o seguinte: segundo a manchete, qual a opinião do vereador em relação a essa música? Você concorda que proibir ou mudar a letra da canção pode diminuir os maus tratos com os animais? Então a primeira pergunta aqui quer que você diga qual a opinião do vereador com relação a essa música. É a opinião dele, então não é uma resposta pessoal. Na manchete já diz que ele é contra a música porque acha que induz a maltratar os animais. E aí você vai dizer se você concorda ou não com a letra dessa música. No material de apoio tem aqui: de acordo com o subtítulo que está logo abaixo do título, a proposta do autor, que é vereador, a cantiga induz a maltratar os animais. Então essa é a opinião dele. Agora, na sua opinião, seria uma resposta pessoal, então você vai dizer se você concorda com isso ou não. Sendo apenas uma música, não interfere em nada com como as pessoas irão tratar os animais. Segunda, como você imagina que poderia funcionar uma lei como esta? Como os alunos seriam fiscalizados? Qual seria o tipo de punição para quem não cumpre a lei? Então também é uma resposta pessoal que você vai elaborar de acordo com o que você imagina que seria possível para que essa lei funcionasse. Como comentário tem aqui que podia-se proceder com orientações aos pais ou responsáveis, bem como os professores, para que alertem as crianças a observarem e analisarem a letra da música, e então se conscientizarem de que nem os gatos e nenhum outro animal podem ser maltratados fisicamente.
Os alunos talvez não seriam fiscalizados, mas orientados e conscientizados a terem atitudes de respeito em relação aos animais. O objetivo dessa atividade é para que o estudante use a criatividade, mas levando a pensar que estamos discutindo ações que levem as pessoas a perceberem que maltratar os animais não é uma atitude correta. Então a punição poderia ser, por exemplo, auxiliar instituições que cuidam de animais abandonados. A terceira, depois de estudar sobre fake news, notícias falsas, você acredita que essa notícia pode ser falsa? Qual notícia estamos falando? Essa notícia aqui da lei, né, do projeto de lei que proíbe cantar a música Tirei o Pau no Gato. Você acha que essa notícia é verdadeira ou é uma fake news? Resposta: fazendo uma análise primária, é possível inferir que a notícia não é fake news, mas que é verdadeira, pois foi divulgada em uma revista eletrônica, a revista Globo Rural, e em um jornal, o Estado de São Paulo, conhecidos para os quais quem organiza e escreve as notícias são profissionais que, comumente, confirmam as informações antes de divulgá-la. Outro fato que indica ser uma notícia verdadeira é que o autor do projeto de lei vereador é citado no texto. Entretanto, é importante compreender que há possibilidade de checar todas as informações mediante pesquisas na internet. No caso dessa notícia, por exemplo, tem a fonte, que é a revista Globo Rural, e o ano 2015. Se a gente acessar o site da revista e procurar por esse tema aqui, na própria busca do site ele vai mostrar a notícia desse dia. Aqui tem a data também, outubro de 2015. Então, voltando aqui. A partir da manchete, que dados vocês têm para argumentar que a notícia é falsa ou não? A manchete traz informações importantes que indicam que a notícia é verdadeira, como foi publicado em um jornal ou revista conhecido, são citados os locais e o nome da cidade que o projeto foi feito, Câmara de Sertãozinho em São Paulo, é informado que um vereador foi autor. Então são fatos importantes que a gente consegue checar se a notícia existe mesmo. Como identificar ou checar que essa notícia é verdadeira? Para identificar ou checar se a notícia é verdadeira, basta acessar o site da revista indicada, se ela foi de fato publicada nesse meio de comunicação e o que as pessoas dizem sobre ela. É possível também fazer uma busca na internet para verificar o projeto de lei foi mesmo proposto e ainda se foi aprovado. Então, essas seriam as atividades, né, de português. E no próximo vídeo nós vamos comentar um pouco sobre a atividade de educação física. Então aguardo vocês. Daqui um pouco nós voltamos a nos falar. Até mais. De volta aqui, pessoal. Vamos comentar agora sobre a disciplina de Educação Física, né? Do material do mês de agosto, da plataforma Aprendizagem Conectada, para o 5º ano. Esse conteúdo tratava das brincadeiras e jogos populares, né? Podemos ver aqui no material de vocês que tinha um texto falando sobre as brincadeiras e jogos populares, com o exemplo de alguns jogos como peteca, e como brincar de queimada, e ainda, além da sugestão, teria aqui a descrição de como jogar, com as regras, né? Dos dois, teria como vocês aprenderem a jogar, caso ninguém tenha brincado ainda dessas duas brincadeiras. Bom, então vamos para a correção das atividades que eram propostas. Fechar aqui. A primeira perguntava assim, pedia assim: depois de escolher uma brincadeira popular e brincar com sua família, escreva um pequeno texto relatando como foi esse momento. Essa é uma atividade de educação física livre e pessoal. A proposta é que o estudante consiga interagir com a família e depois relate como foi. Então você ia brincar de alguma coisa com sua família, alguma que você escolhesse, e aqui você ia descrever como foi. Ah, foi bem legal, interessante.
nunca havíamos brincado, ou as pessoas da minha família já conheciam essa brincadeira, brincamos por certo tempo. É isso que você deve fazer nessa atividade. Segunda, cria novas regras para um dos jogos estudados, depois descreva como você organizaria uma disputa com seus amigos. Lembre-se, é importante escrever a brincadeira e todas as novas regras do jogo. Então aqui você vai criar novas regras para um jogo já estudado. Aí depois você vai descrever como você organizaria uma disputa com seus amigos. E tudo isso você vai escrever aqui embaixo. Ou seja, você vai criar suas próprias regras. Vai identificar um jogo que você gosta e vai criar. Falar assim, o jogo poderia ser assim e organizar com meus amigos da seguinte forma, em equipes ou individual. Aí fica a critério da criatividade de cada um. A próxima, faça uma pesquisa com as pessoas da sua família e verifique se elas conhecem as brincadeiras populares das imagens abaixo e depois escreva os nomes dessas brincadeiras no quadro ao lado. Então aqui tinha um quadro embaixo, tinha um quadro em branco e a imagem ao lado. Então você deveria descrever o nome da brincadeira com a ajuda dos familiares. Para essa primeira ilustração, trata-se da corrida do saco. O segundo, queimada. Terceira, bola de gude, né? Bola de gude, bolita, pode ter nomes diferentes. Burquinha. Cada região do país conhece a brincadeira às vezes com uma nomenclatura diferente. O próximo, amarelinha. Telefone sem fio. Pular elástico. Ou às vezes só elástico, né? E esta última aqui, peteca. Então eram essas as atividades que deveriam ser feitas da disciplina de Educação Física. Bem tranquilo, né, pessoal? Então aproveitem essa correção, essa discussão dessas leituras que nós fizemos aqui para colocar as atividades de vocês em dias. Lembrando que a resolução dessas atividades é necessária para contar presença para todos os alunos. Espero que tenham gostado e até uma próxima.